São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado sorrindo assim: este retiro se tornou a sua segunda casa, meu irmão. Está sendo bom o retiro, sim ou não? Que bom que você veio. Louvado seja Deus pela tua vida. Como Davi já me apresentou, me chamo Mauro. Eu tenho 39 anos. Eu sou casado, vai fazer 15 anos em março, com a minha esposa Luciana, que não veio porque meu filho mais velho está com pneumonia. Passei metade do dia hoje no hospital, mas tá bom, glória a Deus, estou aqui. Eu venho da região desértica. Eu venho dos desertos da diocese, que é a Zona Norte. Minha paróquia é a paróquia Santo Expedito. Nosso movimento chama-se Fraternidade Cenáculo de Maria. Divulgamos o Santo Rosário, devoção das 1000 Ave Marias, nosso grupo de oração, a nossa pastoral da sobriedade e os cenáculos nas casas, levando o povo a conhecer o Senhor através da Virgem Maria e tentando resgatar as coisas boas que a igreja oferece. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Me senti honrado, muito honrado pelo convite deste povo, que tem salvado muita alma também, né? Através dos sacramentos e através da pregação da palavra. Glória a Deus, glória a Deus. E o tema que passaram para mim é um tema que muitos não acreditam, muitos não gostam, muitos não acham ruim, mas é um tema e vai ser pregado. O demônio teme a alma unida a Deus como o próprio Deus. Essa frase é de São João da Cruz. Diga para a pessoa que está do seu lado: o demônio teme a alma unida a Deus como o próprio Deus. Você precisa estar unido a Deus, bem íntimo de Deus, para o seu próprio bem. Amém. Abre a tua Bíblia então na primeira epístola de São João, capítulo 2. Na Bíblia Ave Maria, página 1550. Não é o Evangelho de São João, é a primeira epístola de São João. Capítulo 2, versículo 12. 1 São João, capítulo 2, versículo 12. Posso ler? Amém? Então vamos lá. O título está aqui na Ave Maria: Perigos do Mundo. E no versículo 12 vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir esta santa palavra. O que eu queria que você entendesse é que desde o início
Desde a igreja primitiva, quando a palavra de Deus era dirigida para o jovem, ela era dirigida com todo o empenho de edificar, de fazer com que aquele jovem fosse um cristão, fosse um testemunho, fosse um modelo. E a juventude da igreja primitiva acolhia a palavra de Deus, era séria. Um dos exemplos que a gente pode encontrar até nas cartas de Paulo, é quando ele escreve, não precisa pegar, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, ele fala assim para Timóteo. Timóteo era um jovem. Ninguém te desprezes por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. A meninada daquele tempo acolhia a palavra, a igreja fazia efeito. Os cristãos eram corajosos a ponto de entregar as suas vidas nas arenas, em sacrifício, pela igreja e pelo nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus hoje ela é dirigida ao jovem com a mesma força, com o mesmo empenho de fazer você uma nova criatura, fazer de você um jovem forte, para se cumprir aquilo que nós lemos na primeira epístola de São João: vencestes o maligno. E João faz questão de repetir 2 vezes: vocês são fortes e vencestes o maligno, vencestes o maligno. Ou seja, vocês não são cativos, vocês não são escravos mais, vocês são capazes, vocês são fortes e vencestes o maligno. E este maligno, que muitos não acreditam, não levam a sério, ele existe. Em primeiro lugar, ele existe. A prova que nós temos é dos 4 evangelhos, como excelência. Os 4 evangelhos vai mostrar Jesus expulsando os demônios. O próprio Jesus na oração, que vai dizer o catecismo da igreja, que é o ápice das orações. Santo Agostinho vai falar que o evangelho todo se resume na oração do Pai Nosso. O próprio Jesus na oração do Pai Nosso, ele termina ensinando a oração do Pai Nosso: mas livrai-nos do mal. É aí que exatamente eu pego o catecismo da igreja para ler para você. No parágrafo 28:51. Neste pedido que o Senhor ensina, mas livrai-nos do mal, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa. Ou seja, não é uma ilusão, é algo existente, é uma pessoa. Ensina o catecismo, ensina a igreja. Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo, diabolos, é aquele que se atira no meio do plano de Deus e da sua obra de salvação realizada em Cristo. O catecismo continua no 28:52. Homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira. Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, e é por sua derrota definitiva que a criação toda será liberta da corrupção, do pecado e da morte. Ele existe sim. Vai ensinar a igreja que ele é uma pessoa, mas calma lá. Ele existe, é uma pessoa, porém, ele é um derrotado. Ele é um derrotado, um fracassado. Primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 8. O Filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do demônio. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Jesus, vai dizer lá, cancelou o documento escrito contra nós, perdoando os nossos pecados, aboliu-os definitivamente ao encravá-lo na cruz. Continua Colossenses 2,14. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Pelos nossos pecados existia um documento escrito contra nós, nós éramos cativos do demônio, mas Jesus, por sua cruz, por sua vitória, por sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado, ele expoliou os principados e as potestades. Vai ensinar Colossenses 2, que ele os colocou ao ridículo,
ao ridículo, ao encravá-lo na cruz. Ou seja, Jesus massacrou o inferno inteiro. Ele é o Senhor da vitória. Ele é aquele que é o santo, santo, santo e todo-poderoso. E Ele merece uma salva de palmas da nossa parte. Eu acompanho os livros deste padre aqui. O padre Leandro conhece. Padre Gabriel Amorte. Este padre aqui é o exorcista da Diocese de Roma. E é um senhor que tem 87 anos. E nos vários livros dele, ele desmiuça a ação do inimigo no mundo e nas pessoas. Este tema aqui, se fosse para nós falarmos mesmo e pegar tudo que ele merece ser pego, nós ficaríamos aqui algumas horas. Mas vamos lá. Então este padre Gabriel Amorte explica, como exorcista da Diocese de Roma, como um homem que tem experiência profunda naquilo que ele fala, como um homem que é usado por Deus para expulsar demônios e para fazer oração de libertação, que os demônios são criaturas que se rebelaram contra Deus. Eram anjos, e quando Lúcifer se rebelou contra Deus, milhares o seguiram. E eu quero provar isso para você na palavra que a igreja ensina, que é dirigida a este episódio. Não precisa pegar, Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 14. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeava entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível e teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento seu encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e desonestidade tua profanastes os santuários. Satanás, ele se rebelou contra Deus, quis ser acima de Deus, se igualar a Deus, ser acima de Deus, e foi banido do paraíso. É isso que vai ensinar a igreja para nós. Então este padre vai falar que eles existem, são criaturas. Vai falar também, vai explicar para nós que eles conhecem a palavra de Deus, porque eles já foram de Deus. E uma prova disso foi quando Jesus foi tentado no deserto. O próprio demônio foi falar para Jesus: vai, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na palavra que eles enviarão os teus anjos para te socorrerem, se tropeçarem em alguma pedra. E Jesus também usava da palavra até vencer Satanás no deserto. Vai explicar para o padre Gabriel Amorte que o inimigo também tem as suas hierarquias. Nós temos as hierarquias angélicas, no qual São Miguel Arcanjo é o príncipe, é o chefe. Nós temos os querubins, os serafins, e assim vai os arcanjos. Os demônios também têm suas hierarquias, tem desde o mais forte até o mais fraco. Vai ensinar Padre Gabriel Amorte que o demônio se manifesta de forma ocultíssima. Ou seja, a missão dele é fazer com que eu, você, o pai de família, a mãe de família, as famílias, os seminaristas, os padres, os bispos, os cardeais, não acreditem nele. Essa é a grande vitória e o triunfo do inimigo na vida de um cristão. Veja bem, eu falei que ele foi um derrotado, e foi, ele é um derrotado. Porém ele age. E ele está neste mundo para agir na alma que não acredita, porque ele vai ensinar o padre Gabriel Amorte que ele age de forma escondida para que ninguém nunca o perceba. E a sua maior vitória consiste em que eu e você não acreditemos de jeito nenhum deles, na presença dele. Então a palavra de Deus vai nos ensinar. Efésios 6, não são contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Será que Paulo escreveu isso como uma ilusão?
Será que Paulo estava brincando? Ou estava querendo brincar com alguém? Ou ele estava prevendo que a Sagrada Escritura ia passar durante os séculos, durante os milênios, para enganar o povo? Será que Paulo estava chapado? Ou ele estava embriagado de pinga? Vai dizer também, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E mais, Apocalipse 12. Houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. Os anjos rebeldes combateram contra os anjos bons. Travaram um combate, mas não prevaleceram. Não foi encontrado lugar mais para eles no céu. E aí entra aquilo que está escrito no capítulo 12, versículo 12 do livro do Apocalipse. Mas ó, terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí está o profundo das coisas. O demônio desceu para a terra, para a órbita, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é coisa também que ninguém leva, muita gente não leva a sério, e não acredita, e não está esperando de maneira formal, maneira digna. Estamos aí talvez empurrando com a barriga, e achando que vai passar muito tempo, e eu não vou ver o Senhor voltar. Mas o que é isso? Isso é uma lenda, uma ilusão? Não. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo definitiva, sua segunda volta é iminente. O Senhor está batendo as portas, e Satanás sabe disso. Sabe que pouco tempo lhe resta. Vai ser a batalha definitiva, onde, lógico, que nosso Senhor Jesus Cristo, com o sopro de sua boca, vai destruir, não só ele, mas todas as suas obras, e todos aqueles que foram deles também, todos os seus seguidores. Então ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele quer juntar almas para ele. Enquanto você vê aqui um pregador pregando para você, as pequenas comunidades pregando, os seminaristas pregando, os padres pregando, os bispos pregando, enquanto você vê os movimentos pregando e rezando, Satanás também está agindo. Enquanto uns têm o empenho de salvar almas, ou pela oração, ou pelo sacramento, ou pela igreja, ou de todas as maneiras salvar almas, o demônio também vai usar das suas mentiras todas para povoar o inferno de almas. Não quer que você acredite nele, quer matar sua fé, quer levar você a ser cativo, prisioneiro, quer levar você a ser um chacota dele, quer fazer de você uma pessoa cativa e que não acredita que é dele a ação. Este é o trunfo. E aí eu quero olhar para você, e o que eu vou falar é a visão minha. Eu assumo o que eu vou falar. Você hoje, como o tema da pregação é a alma unida a Deus, Satanás teme como o próprio Deus. Eu quero dizer para você, infelizmente nós nós estamos num período terrível, onde está difícil unir a nossa alma com Deus. Somente os violentos, somente aquele que suporta a prova, somente aquele que busca com o coração aberto nosso Senhor está conseguindo ter essa união. Porque nós estamos entrando nas paróquias e infelizmente muitas, o sacrário já não está mais no centro, o sacrário foi deixado de lado. Isso é visão minha, eu assumo o que eu estou falando. Infelizmente em muitas paróquias já tiraram o crucificado. Já não vemos mais o Senhor crucificado no altar. Como nós vamos ter uma união com Deus? Está difícil. Infelizmente em muitas paróquias nós já não vemos mais as imagens sagradas. Infelizmente nós já não vemos a imagem de Nossa Senhora mais nas paróquias. Infelizmente até os quadros da Via Sacra, da Via Dolorosa, nós não estamos mais vendo nas paróquias. Onde o católico vai parar? Como nós vamos nos aprofundar no mistério? Aí você pode olhar para mim e falar, isso não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Nós participamos da missa aqui, você viu toda a diferença? Você viu como estava o altar? E aqui não é uma igreja.
Você viu como estava o altar? Velas, relíquias de santo, o crucificado, Nossa Senhora, incenso. Todas as coisas visuais, todas as atitudes nos levam à profundidade de Deus. Vai falar que a missa não foi diferente, né? Então as coisas que nós estamos vendo estão fazendo a diferença, estão nos levando a uma fé árida. Meu irmão, nós estamos a ponto de derramar lágrimas de sangue. Nós estamos com sede. E eu quero dizer para você e assumo: o católico não está sendo mais católico. O católico já está perdendo a fé, já está entrando em depressão. Parece que a depressão rodou o mundo inteiro e escolheu a igreja católica para pousar. E eu quero dizer algo mais radical. Hoje você vai para os grupos de oração e não encontra servo, não encontra gente que reza mais. Está tudo misturado, está tudo bagunçado, está difícil. E aí vem esse tema como uma bomba na sua cabeça: uma alma unida a Deus. Satanás teme como se fosse o próprio Deus. Eu e você, infelizmente, eu tenho que te dizer isso, nós precisamos rebolar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: se vira, meu irmão, para buscar a Deus. Pode falar. Nós estamos chorando. Nós estamos chorando. Está difícil. Vai chegar uma hora que vai se cumprir Amós 8, versículo 11 e 12. Virão dias que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes as homilias não nos preenchem. Muitas vezes nós escutamos pregações que não levam à santidade, que não levam a lugar nenhum, vazias. Aí vem esse tema contra você e fala: você tem que estar com sua alma unida a Deus, para Satanás temer você como se fosse o próprio Deus. Você tem que se virar. Você tem que buscar a profundidade. Já não estão rezando mais. A palavra já não está sendo pregada na totalidade, na radicalidade. Não está mais. Muitas e muitas gentes estão indo para as falsas doutrinas. E nós vamos ser cobrados, principalmente quem prega, principalmente quem está à frente do povo, vai ser cobrado. Não pensa nisso que não vai ser o contrário. O número das seitas cresce a cada dia. O número de família católica destruída, principalmente, cresce a cada dia. Ou seja, a ação do demônio. Satanás está batendo na cara de pai de família. Satanás está batendo na cara de mãe de família. Satanás está batendo na cara de servo, de profeta, de pregador. Ele vai bater na cara de quem ele quiser. Na minha ele não vai bater nunca. E eu quero dizer para você, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que nós vamos parar, e olhar para trás e falar: meu Deus, o que a igreja ensinou para mim no passado? Deixa eu buscar, porque hoje eu estou encontrando o quê? Um auê? Hoje eu estou encontrando o quê? Um clamor apenas? Você não vai viver de clamor, meu filho. Esses 4 dias de retiro vai passar, e aí depois você vai reunir o povo de novo para fazer um clamor? Então a missão desse retiro é formar você, é fazer você sair daqui uma coluna, um tijolo. Vai vir a prova e a tribulação, e a felicidade do teu coração vai estar em você. A alegria do Espírito vai estar em você, porque você será de oração, porque você buscará o Senhor a cada vez mais. Vai chegar tempo que nós vamos ter que olhar para trás. Cadê as santas devoções? Eu quero. Cadê as novenas? Cadê os rosários, os terços? Eu quero, manda para mim. Cadê as santas meditações da paixão do Senhor? Me dá, porque eu não estou encontrando mais nada hoje. Vai chegar esse tempo.
Nós precisamos buscar o que tem de mais poderoso e profundo na igreja. Quando você participa de uma missa como essa aqui hoje, como o Gil falava no início, antes da missa, faça uma comunhão diferente hoje. O Gil está profetizando a bênção. Busque o que é poderoso, busque o Senhor, tenha zelo, busque as santas devoções, as orações, as meditações. Eu quero ler algo aqui deste livro, que este padre aqui, ele é maravilhoso. E ele escreve com todo carinho, meus irmãos. Mensagem ao clero brasileiro. Com toda caridade ele escreve. Ele não escreve sendo orgulhoso. Ele não escreve sendo maior do que ninguém, não. Ele escreve pedindo aos bispos: coloquem como título um sacerdote na diocese que tem um ministério de exorcismo. Ele pede aos sacerdotes, e eu quero dirigir a quem for seminarista aqui também. Recomendo aos sacerdotes que leiam o Evangelho. Leiam o Evangelho, leiam o Evangelho, porque ali se encontra Jesus que expulsa os demônios, Jesus que dá o poder de expulsar os demônios, e no final é Jesus que dá a ordem de expulsar os demônios. Por isso, é um dever, não é uma coisa qualquer que um sacerdote pode ou não fazer, indiferentemente. Jesus disse, vai dizer o padre, pregai o Evangelho e expulsai os demônios. Ele já mandava os apóstolos a pregar e a expulsar os demônios, e assim eles continuaram depois da ascensão de Jesus. Assim continuou toda a história da igreja. Vai continuar o padre. Portanto, encontramos as verdades no Evangelho, encontramos as bases no Evangelho, mas existem todos os documentos da igreja. Por exemplo, vai dizer o padre, o direito canônico, o ritual dos exorcistas, estes são textos oficiais da igreja. Portanto, vê-se ali como a igreja ensina a combater os demônios. É fato real, é algo que tem que existir, é algo que tem que ser pregado, é algo que tem que ser mostrado para você. Quando eu faço as pregações, quantas pessoas que não se deparam com a ação do inimigo dentro de casa, e talvez você é uma delas. Talvez o inimigo está agindo ocultamente dentro da sua casa e você não está sabendo. E aí o padre, peraí, isso é muito importante que eu leia. Quem é o exorcista? Padre Gabriel Amorth. O exorcista é um sacerdote nomeado pelo bispo, escolhido pelo bispo, mas também é um fiel leigo que, crendo em Jesus Cristo, com a força do nome de Jesus Cristo, ordena ao inimigo e sua ação que se afaste. Qual a diferença entre exorcismo e oração de libertação? O exorcismo é uma oração pública, e a oração de libertação é uma oração privada. Ou seja, o exorcismo, presta atenção, é feito com a autoridade da igreja. A oração de libertação é feita, por sua vez, por iniciativa pessoal. Porém, se existe verdadeira fé, a oração de libertação obtém os mesmos efeitos do exorcismo. Isto porque Jesus disse em Marcos 16:17, aqueles que creem em mim, portanto, todos os homens e mulheres, jovens, não jovens, no meu nome expulsarão os demônios. Qualquer fiel, vai dizer Padre Gabriel Amorth, exorcista da Diocese de Roma, qualquer fiel pode fazer a oração de libertação. E se a senhora ler a vida de muitos santos, verá muitos santos e santas, por exemplo, Santa Catarina de Sena, que sem ser exorcista e sem ser sacerdote, fazia a oração de libertação e libertava dos demônios. Essa é a tua igreja. A tua igreja, meu irmão, essa história de exorcismo por aí nas seitas pentecostais por aí, eu estou cansado, eu adoro isso, eu gosto. Eu estou cansado de atender pessoas que primeiro foi atendida 2 ou 3 vezes por pastor. Um pastor foi lá, não, então deixa o pastor ir lá mais 1 ou 2 vezes. Aí o pastor vai uma vez, daqui a pouco, ó, a manifestação de novo. O pastor vai a segunda, ó, a manifestação. A terceira, aí eu falo, deixa a igreja católica entrar agora aí, porque é uma vez só.
Viva a igreja! A igreja é maravilhosa! Aonde entra um jovem católico, ele vence o maligno. Aonde entra um jovem que tem a alma unida a Deus, Satanás teme como se fosse o próprio Deus. São João da Cruz viveu isso. O retiro está falando para você: viva isso também. Viva isso também. Faça com que isso aconteça em você. Mas eu sou moça, eu sou mulher. Santa Catarina de Sena também era. Santa Clara de Assis curava enfermidade, expulsava demônio, não sem falar nada, só com o sinal da cruz. Que mulher que era essa? E nós? O retiro está fazendo esse convite a você, meu amado. O retiro está fazendo este convite para você. E eu quero continuar a pregação num momento breve, explicando para você como são os ataques do inimigo. E um dos seus primeiros ataques chama-se tentação. O que é tentação? Tentação, preste atenção, é uma ação ordinária do inimigo que te induz ao pecado. Ou seja, o inimigo tenta você a fazer o que não deve ser feito. Vocês estão entendendo? Ou que você não faça o que deve ser feito. Ele é do contra. Porém, eu quero deixar claro que nem toda tentação a gente cai por causa do inimigo. Muitas tentações nós caímos por indução dos outros, conselhos dos amigos, conselhos e direções erradas, e talvez por nossa própria vontade, até sabendo que é pecado. Então nem tudo está ao dedo desse maligno safado. Mas porém, dos seus primeiros ataques é através da tentação, induzir você ao pecado. Segundo ataque, opressão. Quando o inimigo, o que é a opressão diabólica? Quando o inimigo acha em você ou em mim um ponto fraco. O que é um ponto fraco? Uma ambição por dinheiro, por trabalho, por mulher. E aí ele vai agir exatamente neste ponto fraco seu. Sua vida será oprimida pelo inimigo. Você tende sempre a cair ali. A sensualidade. O meu ponto fraco é a sensualidade. É o orgulho, é a falta de perdão. Opa, então eu vou agir ali, naquele ponto G dele. O meu ponto fraco é a pornografia. Opa, é ligar o computador e o inimigo já está sentando do seu lado para te oprimir. O meu ponto fraco é o sexo. Ele vai agir, vai colocar todas as ocasiões de pecado para você. Vai derramar sobre o teu coração um espírito de sedução. Todos os homens vão olhar para você. Todas as meninas vão ficar afim de ficar com você, porque o inimigo está ali, está ali. Eu acompanho um site que fala muito sobre isso. E tem ali um vídeo a respeito de câmeras, essas câmeras fixas. E um me chamou muita atenção. Um vídeo onde estavam dois jovens no estacionamento de um prédio, se abraçando, dando uns garros ali, pai e tal, e a moça aqui, o rapaz, pai, olha, aí, e a câmera pegou ali uma forma corpórea, longe, corcunda, agachada, olhando para eles. E aí, conforme eles foram por perto de um carro, essa forma corpórea, aquele vídeo chocou eu falei, meu Deus, essa forma corpórea corre. Quando chega perto da moça, ele fica de pé e puf, entra na moça. Adivinha o que vai acontecer depois disso? Fala no teu coração, né? Não sou casado, mas e daí? Afinal tudo é amor, vamos transar. Vamos ficar junto, vamos transar, porque a vida é uma alegria. Não. Choca, né? Opressão do inimigo, ele vai agir na tua fraqueza. Ele vai agir. Vexação é quando ele ataca pessoas superiores. Eu quero dar exemplo de alguns santos aqui. São Padre Pio, São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, Santo Antão e Dom Bosco.
eles combatiam com o demônio corpo a corpo. Eles apanhavam, eles eram surrados pelo demônio. Padre Pio, uma vez o demônio jogou ele no chão, que ele deu 5 pontos na cabeça. Isso chama-se vexação. Isso daí, para acontecer, a pessoa tem que ter um maior grau de santidade mais alto. Não acontece com qualquer um, é permissão do próprio Deus. Vexação diabólica. Obsessão diabólica. São distúrbios mentais, veja bem, causando desespero, que não sabe a origem desse desespero, que levam a pessoa principalmente ao suicídio. E isso eu estou cansado de ver isso. Estou cansado de ver isso, eu vou chegar nos testemunhos. Sexta ação do inimigo, infestação. Ele não incomoda a pessoa, mas ele está dentro da casa, nos objetos, nas coisas pessoais. Ouve-se barulhos, sente-se perseguição, sente toques. Uma vez eu peguei um caso de manifestação do inimigo, de uma senhora, que ela não conseguia andar dentro da casa dela, porque tinha algo nas costas dela, em cima das costas dela. Eu não conhecia isso na época, mas deu uma labuta, foi mais de 1 hora orando para a mulher. Mas isso é real, isso chama-se infestação. Uma vez eu orei na casa, e tudo isso que eu faço é com permissão do sacerdote. Eu fui jogar água benta em uma casa, não no sentido de dar bênção, não, porque eu não sou padre. E a mulher que tinha o problema, a água benta caiu no pé dela. Para que a água benta caiu no pé dela? Ela não aguentou a queimadura da água benta. Ela teve que sentar. Ela teve que sentar. Esta mulher que sentiu o peso nas costas, adivinha o que aconteceu? Manifestação. Esta mulher que queimou o pé com a água benta, adivinha o que aconteceu? Manifestação. Então, meus irmãos, a coisa é séria. Só que uma alma unida a Deus, Satanás teme como o próprio Deus. E aí o último caso, o último tipo de ataque do inimigo, que é a possessão. A possessão é um ministro ordenado pelo bispo. Possessão é quando o demônio toma como sua morada o corpo inteiro de uma pessoa. Domina sua mente, o seu psicológico e a sua vontade também. Esses são os casos mais graves que precisam do exorcismo oficial, às vezes, da igreja. E talvez não em uma só vez, em várias vezes. Talvez precise da visita do sacerdote 1, 2, 3, 4, 5 vezes, talvez 1 ano acompanhando. E eu quero olhar para você que tem 20 anos, 17 anos, 18 anos, 25 anos, 29, 28. Meus irmãos, quantos casos? Quantos casos? Talvez você está de boa. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu fui pregar numa cidade, eu atendi uma moça de 20 anos, loirinha, linda, filha única, ela é a mãe dela. Com depressão profunda e desespero, só que ali na conversa, fiz questão da mãe dela estar junto, ela revelou para a mãe que tentou se matar. A mãe ficou assim, ó. Falei, tá vendo? O inimigo usando da mente daquela jovem para ela se matar. 28 anos, uma moça que eu atendi. 3 vezes eu atendi ela. Ela tentou se matar 3 vezes tomando 60 e poucos comprimidos. Um comprimido faixa preta lá que ela toma. Trabalhava no centro espírita. Nós vamos chegar ali também. Domingo retrasado, uma moça de 16 anos para 17. Veja como que o inimigo é astucioso. Vai dizer a mãe dela, isso tudo também é brecha, é falta de igreja, é falta de sacramento, é um abandono da vida de Deus. Por isso que essas coisas acontecem. Vai dizer a mãe dela que ela começou assistindo o tal do Rebelde, que eu nunca assisti esse trem, nem sei o jeito que é. E começou a pintar o cabelo de rosa e de verde. Do Rebelde ela passou por rock and roll. E do rock and roll ela passou de madrugadas e madrugadas com fotos, imagens e filmes de terror. Ela manifestou 2 ou 3 vezes na casa dela e foi terrível, eu não vi. E a mãe dela falou, preciso de socorro, alguém precisa vir aqui. Eu não me manifesto, porque primeiro eu preciso respeitar os que são maiores. Quando ninguém vai, eu vou.
1h20 orando para esta moça. Antes de orar, a mãe dela falou, ela fez algo que ela não quer falar, ela disse que não pode falar e não tem volta. Eu olhei para ela e falei, você se consagrou ao demônio? Ela falou, eu me consagrei ao demônio. Falei, então tá bom, hoje você vai ser libertada desse trem. Pensei comigo, né? Na hora que eu fiz o sinal da cruz e comecei a rezar o salmo, ela já não suportava mais. Ela já começou a manifestar ali só na oração do salmo. Foi 1h20 orando por ela. Mas depois mais um bocado ainda para conseguir fazer com que ela falasse. Porque a boca dela travou. Ela não falava o nome de Jesus de jeito nenhum. De maneira nenhuma ela não quebrava aquela consagração. Até que com muita oração e com muita invocação, principalmente de Padre Pio, foi um guerreiro nessa libertação do nosso favor, ela conseguiu quebrar aquela consagração que ela mesma tinha feito ao demônio. Está livre? Está. Até quando? Se ela não for se confessar, eu já falei, se ela não voltar para o sacramento da igreja, não for se confessar para queimar esta consagração, meu irmão, o inimigo vai fazer igualzinho Jesus nos ensina no Evangelho. Quando ele sai de uma casa, ele vagueia pelos vales. Aí ele volta e vê aquela casa limpa e varrida. Ele traz mais 7 espíritos piores do que ele para morar naquela casa. Mas uma alma unida a Deus, Satanás teme como o próprio Deus. Você nunca, meu filho e minha filha, você nunca vai ser unido a Deus se você não fizer uma renúncia desse mundo. Satanás nunca vai ter medo de você se você não se consagrar inteiramente para Deus. Não é você colocar um pé na igreja e deixar um pé fora, não. É você colocar os teus 2 pés dentro da igreja. É você ser de Deus. É você buscar a Deus com todo o teu coração. Porque os caminhos de Deus são perfeitos, são fáceis, mas o caminho do demônio também é, e ele é cheio de alegria também. Quais são os caminhos do demônio? Eu até pus aqui, de acordo com a minha mente. Primeiro caminho que eu vejo que o demônio gosta que você vai é para balada. Vai dizer São João Maria Vianney, o cura d'Ars. O homem terrível. Vai dizer que quando um jovem entra numa balada, o anjo da guarda daquele jovem fica para o lado de fora e um demônio acompanha ele dentro da balada. Não é palavra minha, não brigue comigo. Vai conversar com São João Maria Vianney. Inclusive o corpo dele está incorrupto. Não destruiu o corpo dele, está lá. Anos e anos lá esperando você enteimar com ele. Quando um jovem entra numa balada, o anjo da guarda fica para o lado de fora e um demônio entra para dentro, acompanhar aquele jovem. Caminhos que levam você ao demônio, filme de terror, rock. Larga a mão desse negócio de rock. Vai dizer aquela praga que não serviu para nada, o Raul Seixas, que o diabo é o pai do rock. Rock and roll é um caminho de Satanás. E eu assumo o que eu estou falando aqui. Balada é um caminho de Satanás. Boteco é caminho de Satanás. Bebedeira é caminho de Satanás. Vai te levar para droga. É caminho de Satanás. Pecado é caminho de Satanás. Sexo antes do casamento é o caminho que o inimigo está mostrando para você estar em pecado mortal, viver em pecado mortal, viver cativo, viver escravo. Renuncie isso. E eu quero dizer ainda mais: ocultismo, magia, horóscopo, é tudo o caminho do inimigo. Espiritismo, o espiritismo é tão sério que daria uma pregação de 3 horas aqui. Que mesmo que os nossos antepassados foram espírita, a carga pesada ainda está em nós. Mesmo que nosso pai e nossa mãe já frequentou centros de espiritismo e renunciaram, é preciso, vai ensinar Monsenhor Jonas Habib no seu livro Se Ensina ou Não, é preciso fazer orações de renúncia todos os dias, de tão pesado que é. E aí você talvez está olhando para a tua vida, não está dando certo a tua vida afetiva, não está dando certo teus namoros, não está dando certo tua vida de escola, tua vida financeira, tua vida profissional, não está dando certo. Vamos fuçar aí.
Vamos desterrar as coisas que tem aí por trás dos pais, dos antepassados, de você mesmo. Protestantismo, saiba que a Universal do Reino de Deus é uma seita espírita. Saiba que religião protestante só tem o Senhor na palavra. E eu quero dizer para vocês, é um evangelho adulterado, pregado de forma errônea. Então Jesus está ali. Para com isso. Você não precisa de nada disso. Trilha os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é o quê? Renúncia do pecado. Todos. Começa a viver uma vida de santidade séria. Senhorio de Jesus. Ande debaixo do senhorio de Jesus. Todas as tuas coisas, todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Confissão. Eu quero te dizer, se você não se confessou hoje, ontem, anteontem, nas oportunidades que você teve nesse retiro, o que você está esperando? O que você está esperando? Com uma oportunidade dessa, queima esses pecados na confissão. Queima. Eucaristia é o caminho do céu. Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Eu permanecerei nele e ele em mim. O que nós estamos esperando para sermos jovens eucarísticos? Quer mais união da sua alma com Deus do que com a Eucaristia? Satanás vai temer você e não bater na sua cara. Renuncia. Nossa Senhora, Augusta Rainha dos Anjos, recebeu de Deus o poder de esmagar a cabeça de Satanás. Um jovem que reza o Santo Terço, o Santo Rosário, o demônio não pega nunca. Nunca. Todas as tuas aflições, coloca no seu terço diário, no seu rosário. Coloca. Você vai esmagar a cabeça da serpente. Eu fico louco quando um jovem ou uma pessoa chega em mim e fala: eu queria ter uma vida de oração. Meu Deus, a vida de oração está aqui. Não precisa mais nada. Se você participar da Santa Missa e rezar o rosário diário, você já vai virar um querubim de fogo. Aonde você colocar o teu pé, o demônio vai sumir. Vai dizer São João Maria Vianney de São Bernardo de Claraval. Ele dizia assim: São Bernardo de Claraval salvou mais almas rezando a Ave Maria do que em seus belos sermões. Aquele que reza se salva. Quem não reza já está condenado, vai dizer São Ligório. Santo Afonso de Ligório. O que você está esperando? Você só fica no Face. 20 minutos de Face que você não fica. 20 minutos de Face que você não fica, você reza o terço. Por favor, diga para a pessoa que está do seu lado: está na hora de você tomar vergonha nessa cara lavada, irmão. Vamos ficar de pé! Vamos rezar. Então tira ele lá. Eu convido você agora a tomar posse desta oração que nós vamos fazer. Este crucificado aqui, o Davi vai segurar ele porque ele merece segurar a cruz. Vamos olhar, meus irmãos, nós estamos aqui neste local, preste bem atenção. Olha para Jesus na cruz. Aqui você está na presença de Jesus crucificado. Aqui tem relíquia de santo. Aqui tem sacerdote. Aqui está a igreja, meu irmão. Aqui você não está brincando com brasinha. Aqui tem fogo, mas fogo puro. Fogo puro tem aqui. Você não está brincando com fumaça. Então nós vamos orar. Olhe para Jesus crucificado e repete comigo. Senhor Jesus, eu quero trazer aos pés da tua cruz todos os meus antepassados
a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, todas as gerações que o Senhor quiser atingir. Peço que o teu sangue seja derramado sobre os meus ancestrais e que seja quebrado, Senhor, todos os pactos, todas as alianças, todos os acordos feitos com o demônio, toda a idolatria a falsos deuses que os meus antepassados cometeram. Lava com teu sangue. Liberta, Jesus. Eu quero te pedir, Jesus, pelas tuas 5 chagas, pelo seu sacratíssimo coração, que seja quebrada em minha vida a praga, a peste, a maldição, o jugo hereditário negativo, o vício, as enfermidades físicas e espirituais. Lava com teu sangue, Jesus. Que seja quebrada em minha vida toda a opressão, vexação, obsessão, possessão, contaminação diabólica, todos os pecados mortais. Lava agora com teu sangue, Jesus. Lança para fora de mim as forças do mal. Anula, extermina, para que eu possa estar bem e praticar o bem. Arremessa para fora de mim, Jesus, os malefícios, as bruxarias, a magia negra, as apostas negras, os sortilégios, as ataduras, as maldições, o mal olhado, a inveja, tudo quanto venha a ser mal, a perfídia, as doenças psíquicas, todos esses males, queima no inferno, Jesus, para que não voltem jamais a tocar em mim. Eu mando e ordeno, com a força de Deus onipotente, no nome de Jesus Cristo Salvador, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a todos os espíritos imundos, a todas as presenças que me atormentam, que me deixem imediatamente, definitivamente, vão para o inferno. Senhor Jesus, se algum mal foi efetuado contra mim, contra minha família, se alguma oração, consagração, que não vem da parte de Deus, foi dirigida a mim, ao meu corpo, ao meu trabalho, à minha família, todas as áreas da minha vida, com teu poder, pela sua misericórdia, pelo seu querer, faz com que a partir deste momento eu possa retornar ao estado de plena graça, de completa saúde, em perfeita união com o querer da Santíssima Trindade. Eu me consagro ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e ao Espírito Santo Paráclito. Coloco a minha vida sob o senhorio de Jesus e renuncio o pecado, renuncio ao demônio e a todas as suas armadilhas. A partir de hoje,
Eu sou livre para servir a Deus. E eu tenho certeza, pelo poder do Espírito Santo, a minha alma se une ao Senhor poderosamente. Todas as armadilhas do inimigo serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido o padre a ficar um pouco mais para frente. Você vai sair do teu lugar e tocar no crucificado e fazer a tua renúncia. Mas veja bem, toque no crucificado, já dê lugar para alguém tocar. Não fique parado fazendo oração. Toque, já venha entregando. Pode vir, já venha entregando teus pecados, tuas misérias. Coloque agora, porque o sangue de Jesus está sendo derramado sobre você. Nós vamos cantando enquanto isso. E vai orando e vai pedindo a quebra das maldições. Você que está sofrendo infestações malignas na tua casa, sentindo perseguição diabólica, eu quero dizer aqui, ser liberto de todo peso espiritual, de toda força oculta que cerca você. Eu quero dizer a você aqui, que tem falado, a minha vida não dá certo em nada. Hoje você está tendo a sua libertação. Hoje você está recebendo o poder de Deus. Deus está presente, se unindo com você. Jesus crucificado derrama sobre a tua vida o sangue poderoso dele. Meu irmão e minha irmã, faça renúncia pelos teus pais, pelos teus irmãos, pelas pessoas que frequentam centros de espiritismo, umbandas, macumbarias, trabalhos, pelas pessoas que frequentam magia, cartomancia. Pede agora que o sangue do Senhor vai libertando você e quebrando todos esses malefícios. Você que é uma pessoa que sente que muitas pessoas estão rogando contra você o mal, já fizeram trabalhos contra você, ser liberto nesta noite, minha irmã. Eu quero dizer aqui que muitos jovens também estavam com estes pensamentos suicidas, pensamentos de tirar a própria vida. Hoje o sangue de Jesus te atinge. O sangue de Jesus toca em tua vida para te libertar das correntes, libertar das opressões malignas. Hoje é o sangue do Senhor que está entre você e o inimigo, meu irmão e minha irmã. Se até ontem, se até hoje estava a brecha, hoje o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, está sendo derramado em tua vida, te alvejando. Eu quero dizer a você que tem medo das doenças, medo das enfermidades que já aconteceram na tua casa. Hoje o sangue de Jesus está quebrando toda enfermidade hereditária, tanto física quanto espiritual. É o poder da cruz, é o poder do crucificado que atinge você, meu irmão e minha irmã. A visão que o Senhor me dá é que Ele está colocando sobre o portal da tua casa, sobre as portas, o sinal da cruz. Recebe este sinal hoje em tua vida. Recebe. E você que já tocou no crucificado, vai erguendo os teus braços. Levanta os teus braços, jovem. Vai dizer a palavra que nós lemos, que você é forte, que você venceu o maligno. João vai repetir 2 vezes que você venceu o maligno. Repita comigo, fecha os teus olhos. Satanás, você é um derrotado. Você é um derrotado. Eu recebi nesta noite. Eu recebi nesta noite a quebra dos males. A quebra dos males. A quebra das ataduras. A quebra das ataduras que me prendiam em ti. Que me prendiam em Você não passa de criatura. Você não passa de criatura. E o único que merece ser adorado. E o único que merece ser adorado é o Pai. É o Pai. É o Filho. É o É o Espírito Santo Paráclito. É o Espírito Santo Paráclito. Oh Jesus. Oh Jesus. Obrigado por este momento. Obrigado por este momento. Eu sinto forte, Jesus. Eu sinto forte a tua Jesus. presença no nosso meio. A tua presença. Aleluia. Aleluia. Enquanto os irmãos vão cantando com os teus braços erguidos, vai pensando, meus irmãos, nas coisas que se passaram na tua vida desde o início, nos males que você sofreu, nos hospitais que você já passou, nos acidentes que existiram na tua família. Vai pedindo o sangue de Jesus. Vamos cantar.
Vamos cantar. Vai pedindo o sangue de Jesus. Vai pedindo o sangue de Jesus que derrame sobre você. Ó coração ferido. Vai pedindo esse sangue poderoso que te liberte. Liberte a sua família. Arranque toda a corrente espiritual. Quebre as cordas. Quebre as correntes, chagas abertas. Chagas abertas, ó coração ferido. Pede agora que todo mal de acidentes, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, não toquem em você. Meu irmão e minha irmã, pede este sangue quente da cruz. Se existe na tua família casos de espiritismo, renuncia. Vai dizendo: eu renuncio ao espiritismo, eu renuncio ao ocultismo, eu renuncio às orações malignas. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Olha para o crucificado e vamos cantar. Chagas abertas, levanta os braços. Chagas abertas, ó coração ferido. Sangue de Cristo, cante. Sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo. está entre nós e o perigo. Mais uma vez, chagas abertas, cante forte. Chagas abertas, Ó coração ferido, ó coração ferido. sangue de Cristo, Sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo. está entre nós e o perigo. Com as tuas mãos erguidas, solte a tua voz na linguagem dos anjos. Tome posse da tua vitória. O documento que prendia você cativo com Satanás foi rasgado, foi encravado na cruz. Você é livre. Reze, dê potência na tua voz agora. Tome posse da cruz. Dê volume na tua voz. Tome posse do sangue. Este sangue te libertou. Ele venceu. Ele é o santo, santo dos santos. Deixa Jesus agora quebrar o espírito da morte. O espírito da morte está indo embora. Você que pensava em tirar a tua vida, e eu não estou dizendo isso para uma pessoa apenas, são mais que duas pessoas. Você que estava com pensamentos de suicídio, recebe a libertação pelo sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus. Recebe o sinal das 5 chagas.
Recebe o sagrado coração de Jesus. Chagas abertas, ó coração ferido. Sangue de Cristo, cante. Sangue de Cristo está entre nós e o pecado.